Olá, turma! Se você nunca viu o meu canal, muito prazer. O meu nome é Carlos. Sejam muito bem-vindos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para as próximas notificações dos meus vídeos, ok? E se possível, comentem muito, pois assim gera engajamento com o meu conteúdo e façam que o meu vídeo seja visto por mais pessoas, beleza? Bom, galera, para quem acompanha o meu canal sabe que eu gosto bastante de filmes de terror. É meu gênero favorito, as minhas obras preferidas são desse gênero, e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês explicando detalhe por detalhe de como funciona esse gênero dentro do cinema. Quando a gente fala de um filme de terror, muita gente coloca tudo no mesmo pacote, um filme de terror e ponto. Mas para quem estuda um pouco mais o gênero, a gente sabe que tem várias categorias dentro de um filme de terror. E é isso que eu vou explicar para vocês, dando exemplos de obras que correspondem a essas características. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre filme de terror, mesmo que esse vídeo fique longo, assista até o final, pois será uma aula para vocês. Beleza? Começando pelo gênero slasher, que é o gênero mais popular que tem. O gênero slasher basicamente é um grupo de jovens ou um grupo de pessoas, mas normalmente são um grupo de jovens, que são atacados por um assassino misterioso. Esse assassino misterioso normalmente costuma ser revelado no final do filme, costuma sempre ter uma sobrevivente, que é a chamada Final Girl. E essa sobrevivente normalmente ou revela a identidade do assassino, ou simplesmente foge dele, ele sobrevive, dando continuação aos próximos filmes, aonde comumente a Final Girl volta. Pois bem, o filme que originou tudo isso é o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica, que inclusive tem completinho aqui no YouTube, foi o filme que deu origem a todo esse slasher moderno, toda essa linguagem, onde um grupo de jovens estava perdido numa área rural do Texas quando acabou caindo nas garras de uma família canibal. O Leatherface, que é o dono do Massacre da Serra, né, o dono da serra, acabou fazendo uma carnificina, inclusive matando um cadeirante, eu sou cadeirante, e também a Sally, que era a irmã desse cadeirante, foi a única sobrevivente. A partir do Massacre da Serra Elétrica, a gente teve muitos outros filmes, como Halloween, como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino, Pânico. Todos esses beberam muito na fonte do Massacre da Serra Elétrica. Então, eu colocaria o Halloween, que é o do Michael Myers, com a história com a Laurie Strode, como o melhor de todos esses slashers, mas o mais importante é o Massacre da Serra Elétrica. Para quem não conhece o Halloween, é a história do Michael Myers, que fez uma chacina quando ele era criança, na casa da família dele. Aí ele cresceu, encontrou a Laurie Strode. Na partida do filme 2, eles falam que eles são irmãos, mas depois, isso no Halloween 2018, é desmentido, porque o Halloween 2018 continua do Halloween 1 e começa uma perseguição que dura até hoje nos dias de Laurie Strode, onde o Michael Myers consegue matar todo mundo, menos a Laurie, e a Laurie desenvolveu uma reação, uma rivalidade com o Michael Myers. A gente tem também o caso da Nancy na Hora do Pesadelo, como o caso da Sidney em Pânico, dentre outros que a gente conhece aí. Então, esse é o estilo slasher, que é o estilo mais popular e que tem mais adeptos no gênero terror. Bom, o próximo tema vai ser terror sobrenatural. Terror sobrenatural ele pode ser feito de diversas formas, mas basicamente é como uma entidade do outro mundo é a principal antagonista do filme. Para mim, o principal filme dessa área é O Exorcista. Mas a gente tem outros filmes que são diferentes, porque os filmes de possessão, todos bebem na fonte do Exorcista. Inclusive, eu até prefiro o Exorcismo de Emily Rose do que o próprio Exorcista. Mas todos eles bebem na fonte do Exorcista. Mas tem outros filmes que têm outras propostas, como Invocação do Mal, como Annabelle, como Cadáver,
que são Como o Morto Não Fala, que são filmes sobrenaturais, mas com propostas distintas. Então, a proposta sobrenatural é aquela proposta onde há uma entidade fora do mundo normal que é a grande antagonista do filme. A gente tem também o Chamado, que é também uma das minhas franquias favoritas, Atividade Paranormal, que também é uma das minhas franquias preferidas. A gente tem vários exemplos disso. E é, para mim, depois do slasher, um tipo de terror muito popular. Assim como o próximo que eu vou falar, que é o Found Footage. O Atividade Paranormal que eu acabei de citar também entra na categoria Found Footage, junto com A Bruxa de Blair, junto com o VHS. O que seria o Found Footage? São filmes que você é filmado com uma câmera de mão, com uma câmera amadora, como Fenômenos Paranormais, por exemplo, que se passa no sanatório. Você tem a sensação de que está vendo um documentário ou uma filmagem de pessoas comuns, igual quando a gente viaja e faz a filmagem. Então, nesse caso, a gente tem o Found Footage, que é também, quando bem feito, como o caso da Bruxa de Blair e Atividade Paranormal, uma excelente pedida, porque a capacidade de imersão é muito grande. Inclusive, a Bruxa de Blair foi vendido como um filme baseado em história real, que não era, justamente por ser um Found Footage. Bom, existe também o chamado terror psicológico, que a gente tem vários exemplos, como Corra, como O Iluminado, que são focados no roteiro e que tem como objetivo te aterrorizar pela mente. Muitas vezes até não tem coisas sobrenaturais, mas são as situações e conflitos de relacionamento que fazem aquilo se tornar apavorante. Então, esse é o terror psicológico. Tem também o terrir, que mistura terror e comédia. A Morte Te Dá Parabéns é um exemplo disso. É onde a gente tem um filme mais focado no humor, porém com elementos de terror ali escondidos. Então é uma mistura de dois gêneros, que flerta um pouco com trash também. O trash é Madrugada dos Mortos, Evil Dead, só que o trash é uma coisa mais escrachada e talvez até mal feita intencionalmente. Já o terrir, não. O terrir é uma coisa que tem uma comédia como foco principal, mas é mais bem elaborada. Outro terror interessante é o body horror, aonde o foco é nas feições dos personagens. A gente tem a Mosca, por exemplo, aonde o terror está na deformidade. Alguns episódios da série Arquivo X também tem muita coisa de body horror. Quando você vê muita deformidade, quando você vê também, por exemplo, tem uma série na Netflix chamada Piegues, que também tem isso, é quando existe muito efeito prático que façam que o choque que você sinta em ver algo horroroso, algo apavorante. Eu citei O Exorcista, a cena de vomitado, onde ela vomita no padre, pode ser considerada uma cena de body horror. É uma cena onde tem muitos ferimentos, onde é mais focado até na maquiagem do que a história em si. A gente tem também o Giallo, que é um terror que foi popularizado por Dario Argento e que vem da Itália. Esse terror Giallo, ele tem uma linguagem própria, ele também é um terror que foca mais, é um pouco parecido até com slasher, um assassino misterioso que só é revelado no final, e é um ponto de vista muito interessante, porque muitas vezes a gente vê o filme ou as mortes pelo ponto de vista do assassino. Então, e a gente nunca sabe quem de fato é o assassino. Então é um slasher com uma linguagem própria. Prelúdio para Matar, do Dario Argento, é talvez um exemplo clássico do que é um bom diálogo. E tem também, para fechar, o terror cósmico. Terror cósmico eles descaracterizam que existe um Deus na sociedade e que nós, seres humanos, estamos em busca da própria existência. É baseado nos contos de H.P. Lovecraft. Foi ele que induziu essa ideologia. A gente tem alguns filmes como O Enigma de Outro Mundo e O Nevoeiro, que são exemplos do que é terror cósmico. Então, como a proposta desse vídeo foi justamente mostrar para vocês
as diferenças entre o gênero terror. Porque dentro do gênero terror existem vários subgêneros. Então, quando você for ver um filme, slasher, terror sobrenatural, terror cósmico, terrível, você vai saber qual é a diferença e qual é a proposta desses filmes. Então, a minha ideia foi justamente isso, explicar para vocês quais são os subgêneros dos filmes de terror que eu gosto muito e acredito que você que está vendo esse vídeo também. Então, muito obrigado pela paciência de ver até aqui. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as notificações. Um forte abraço e até mais.